Ok. Então, hoje estamos aqui para a gente ver a aula de filosofia, né, da nossa escola de ensino médio na Facó, para os nossos alunos dos segundos anos, tá certo? E a gente continua naquela sequência, vendo exatamente hoje o limite do entendimento humano, dessa vez com o filósofo David Hume. Né? A gente já viu com Locke, já viu com outros, mas agora hoje é o David Hume. Então, é o seguinte, para Hume, as sensações e as impressões, por si só, elas não vão dar uma garantia de que elas são suficientes para responder para nós o conhecimento verdadeiro. Então, ele vai dizer que as sensações e as impressões, apesar, né, de trazer muita experiência para nós, né, elas não são capazes, por si só, de responder a verdade sobre o entendimento humano. Até porque eu tenho uma sensação de uma determinada coisa. Aquela coisa vai dar uma emoção em mim diferente de uma outra pessoa. Eu tenho uma impressão sobre uma pessoa. Uma outra pessoa já pode ter outra impressão sobre aquela pessoa. Então, tudo isso para Hume vai ser difícil querer explicar a origem do conhecimento a partir das sensações e das impressões, exatamente como queria o nosso antecessor, John Locke. Não existe lógica de que no futuro valham as mesmas leis do passado. Olha, a gente vê, pessoal, aqui quantas coisas, né, a gente não tem visto na própria ciência de leis que foram elaboradas, estabelecidas, como, por exemplo, no passado, né? Quantas coisas não existiram de que a gente imaginava que aquilo era a verdade absoluta, porque era a ciência que estava afirmando. Ah, é a ciência que está falando, é a ciência que está dizendo. Então, criou-se na cabeça das pessoas, no mundo imaginário das pessoas, de que a ciência tinha a última palavra. Um cientista era quase que infalível, ele não podia errar. E hoje nós estamos vendo que isto não é verdadeiro. E não é verdadeiro por quê? Porque só as sensações e as impressões, elas não vão matar em nós esse desejo de conhecer. Olha como é que ele explica aqui, na parte seguinte. A experiência ilumina o passado, mas não diz nada do futuro. O que seria isso, pessoal? Nada mais, nada menos do que as lembranças. Todos nós guardamos lembranças num banco de memória que a gente nunca sabe se aquilo vai um dia passar realmente. E na hora que aquela lembrança chega até nós, ela não chega como o futuro, chega como um momento presente vivido no passado. Então, aquela lembrança do passado, ela não vai dizer nada do futuro, mas sim de um presente que eu estou agora me lembrando. Ah, eu estou me lembrando que eu fiz uma viagem com 15 anos de idade para a Europa. Então, aquilo ali, eu estou lembrando que eu fiz aquilo há 15 anos, quando eu tinha 15 anos. Mas não vai acrescentar nada para o meu futuro. Então, ele diz que essas lembranças só são lembranças e nada mais. A crítica ao princípio da causalidade. Ele também vai fazer essa crítica. Ele vai dizer que a gente não pode dizer que uma causa traz um efeito, porque a gente não pode garantir aquilo. Então ele vai dizer o seguinte, essa causalidade para ele é suposição. Vou explicar depois. É hábito, não é necessidade. Então ele diz que se a causalidade fosse verdadeira, ela era verdadeira para todo mundo, como as necessidades. Então, as necessidades humanas, elas são necessidades humanas em todos nós, em qualquer parte do planeta. Já o hábito, não. O hábito não pode ser uma necessidade em mim, a mesma necessidade em mim, no Davi, ou em outra pessoa. Não pode. Porque o hábito é o hábito. Ele tem aquele hábito, ele adquiriu aquele hábito e só ele pode modificar aquele hábito, substituindo por outro hábito. Não é uma necessidade. Agora, o Davi diz, eu estou com sede.
todo mundo sabe que o ser humano tem sede. Davi, eu estou com sono, todo mundo sabe que o ser humano precisa dormir. Então ele vê isso aí como necessidade. Já no caso da causalidade, ele vê como uma suposição. Do ponto de vista da razão ou da lógica, não existe necessidade, e sim contradição. Está vendo aí? Então ele está levando aqui já para um ponto, né, de esclarecimento, dizendo o seguinte, que a necessidade vai ser sempre uma necessidade, porque ela não se contradiz. Já os hábitos, eles se contradizem. E se eles se contradizem, é só uma suposição. Já levando para o raciocínio lógico da coisa, né, esse hábito, vamos dizer assim, não vai existir como sendo uma necessidade. Então, se ele não existe como uma necessidade, é uma contradição você querer afirmar que o hábito é uma necessidade, ok? Valeu. Agora, observar vocês é o seguinte, né? Na página 185, 186, 187, o nosso aluno vai lá no nosso livrozinho e aprofunda esse conhecimento nessas páginas, ok? Valeu! E aí, gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo? Deixe seu like, se inscreva no nosso canal. A Escola na Facó agradece.